Olá, está começando o Rede Câmara Notícias de hoje. A partir de agora, veja os destaques desta terça-feira. A audiência pública homenageia 50 anos do Emaús. Vereadora protocola projeto de lei que proíbe a contratação pelo município de pessoas condenadas por maus tratos aos animais. Demandas do Sítio Floresta foram tema de audiência pública. Homenagem aos 178 anos da Santa Casa acontece no plenário da Câmara Municipal. Reunião mensal da Comissão da Saúde acontece nesta terça-feira. E ainda tem os detalhes da previsão do tempo. Abrimos nossa edição de hoje para falar que na última quarta-feira aconteceu no plenário da Câmara Municipal uma audiência pública que homenageou o aniversário de 50 anos do movimento Emaús. Confira os detalhes. O ato foi proposto pelo vereador Arthur Alau, que disse que o momento entra para a história do movimento. A audiência pública importante, reconhecimento aos 50 anos do Emaús, uma noite mágica, uma noite de lindos relatos, onde vai ficar marcado para sempre. Isso aí, muito legal. Coordenadora do Banco Madre Teresa de Calcutá, Maria Eulalie ressalta o trabalho realizado pelo movimento e destaca a homenagem na Casa do Povo. Numa palavra só, eu diria que é uma benção. Viver 50 anos como eu vivi, desde o primeiro curso de Emaús, passar gerações, nós somos a terceira geração, vivi a transformação, especialmente as famílias que eles constroem, né? Namoros, noivados, casamentos, os filhos sendo criados assim, né? É uma maravilha. São felizes, são pessoas muito felizes, que vêm a dificuldade, a tempestade sobre a casa, mas eles reagem diferente, né? Porque eles vivem a maravilha da fé, do Cristo, do amor e da nossa igreja, né? Com a participação de jovens, o Emaús leva para a comunidade a solidariedade a quem mais precisa. Um dos voluntários do movimento, João Pedro Caldas, agradece toda a experiência adquirida. O Emaús, para mim, começou desde que eu nasci, porque meus pais já eram do Emaús e sempre foi uma alegria estar lá dentro, mesmo não fazendo parte, porque a gente faz o curso quando tem 18 anos, né? E eu a minha vida inteira fui, desde criança lá, correndo na Casa Cenáculo, e hoje poder estar aqui, poder estar evangelizando os jovens e sendo a luz do mundo, né? Humildemente, obviamente, todos nós jovens somos. É uma alegria muito grande e que esses 50 anos possam virar 100, 150 e assim por aí. Uma audiência pública foi realizada no plenário e debateu a situação do Sítio Floresta em Pelotas. O proponente do ato foi o vereador Júnior Fox. O debate foi proposto pelo vereador Júnior Fox e contou com a presença de vereadores, o secretário de Serviços Urbanos, Matheus Consen, secretário de Obras, Rogério Salazar, e secretário de Urbanismo, Otávio Pérez, representantes do SANEP e de moradores do Sítio Floresta. Para o vereador, a audiência alcançou o objetivo. Uma audiência pública aqui muito tranquila, muito técnica, num dia muito frio. Então agora a gente vai esperar os secretários poder fazer o trabalho deles. Dei a voz à comunidade, que é o mais importante, que é o que a gente tem que escutar. Mais de 15 pessoas lá do Sítio Floresta. Então agora a gente realmente vai esperar o que os secretários vão fazer, o que o governo tem para fazer, né? Porque é muito triste o que a gente está vendo no Sítio Floresta. E a gente não pode vir para uma audiência pública, ficar até esse horário e as coisas não ser resolvidas. Então, e esse é o nosso trabalho, a gente tem que resolver as coisas. E eu, a minha vida inteira, eu fui um resolvedor de problemas. Então, os secretários também. Problemas que foi do governo anterior, a gente tem que esquecer o governo anterior, a gente tem que olhar o governo para frente. A gente não pode olhar para trás. O cidadão não aguenta mais olhar para trás, a gente tem que olhar para frente, da saúde, da educação e o mínimo para eles lá do Sítio Floresta. E eu vou seguir lutando por eles lá até o final do meu mandato. O secretário de Obras, Rogério Salazar, falou da importância desse formato de discussão, pois possibilita o contato direto com a comunidade e, desta forma, facilita captar reivindicações dos moradores. Muito importante a audiência pública, sempre esse formato de audiência pública eu acho fundamental, porque a gente tem bastante tempo para se debruçar sobre o tema. A noite de hoje foi o Sítio Floresta, então os vereadores, a comunidade que participou, nós conseguimos ouvir com detalhes, né? A nossa secretaria já fez algumas ações de pavimentação e agora vimos novas demandas que temos, né? Então é muito importante. O formato, a Câmara de Vereadores está de parabéns sempre pela qualidade, foi muito produtivo. E é sempre essa integração entre o Poder Executivo, os vereadores e a comunidade. Então, de suma importância para a comunidade de Pelotas.
Em nome dos moradores do Sítio Floresta, João Paulo Bartel afirmou ter sido muito bom participar da audiência. Para mim, como morador do bairro há 51 anos, eu espero mais da prefeitura. Fui eu que pedi para o Junior Fox marcar essa audiência e convoquei o pessoal nas redes sociais e uma noite fria e eles vieram. Gostei muito, sabe? E eu acho que vai acrescentar bastante para nós. E agora vamos te mostrar como fica a previsão do tempo para Pelotas. Quem nos traz as informações é a Lisandra Domingues. Vamos ver qual a previsão de hoje? Começamos a terça-feira com muito frio. Nas primeiras horas da manhã, a mínima registrada foi de 6 graus, mas durante a madrugada, a sensação térmica chegou a 0. À tarde, teremos sol com o céu limpo. A máxima do dia deve ser de 11 graus. Na quarta-feira, o clima segue frio e vamos ter um aumento das nuvens durante o dia, mas sem chuvas. O sol aparece à tarde, a mínima vai ser de 2 graus e máxima pode chegar a 11 graus. E no próximo bloco você confere. Projeto de lei restringe contratação de condenados por maus tratos aos animais. Homenagem aos 178 anos da Santa Casa de Pelotas acontece hoje. E ainda, a reunião mensal da Comissão da Saúde. Não saia daí, nós já voltamos. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã, ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. Dirigir alcoolizado continua a ser um problema sério. Apesar da lei seca com tolerância zero no Brasil, o Código de Trânsito brasileiro classifica essa infração como gravíssima. É punido com multa que pode chegar ao valor de R$ 2.934, mais 7 pontos na carteira, suspensão da CNH e autuação em flagrante. Uma dica, Rede Câmara. A língua portuguesa causa muitas dúvidas. Vamos dividir algumas delas. Um erro muito comum para se atentar é o de repente, junto. Essa escrita no fim não existe no português. Ao escrever, deve-se prestar atenção que o correto é de repente, separado, com apenas um R. Outro que devemos cuidar é o dos pronomes eu e mim. Aqui, eu sempre conjuga verbos e vai ser quem realiza a ação. Já mim nunca vai conjugar, vai ser sempre quem sofre.
Então, eu faço isso e a bola foi para mim, são exemplos de usos corretos. Além disso, quando se está enumerando pessoas, há 2 usos possíveis. Por exemplo, mim, João e Maria, com mim no início. Porém, esse uso não é o mais correto. O mais adequado e indicado é enunciar João, Maria e eu, com eu ao final da frase. Que muitas pessoas têm muitas dúvidas é a crase. Mesmo que pareça assustadora, a crase pode ser bem simples. A regra dita que crase vai antes de palavras femininas, a dica mais fácil de lembrar é: se substituir essa palavra por uma masculina com o mesmo significado, pode-se colocar ao no lugar. Se sim, a preposição a leva a crase. Se não, então não tem crase. Voltamos com o nosso segundo bloco para falar que hoje à noite acontece uma audiência pública, a partir das 7 horas da noite no plenário da Câmara Municipal, para homenagear os 178 anos da Santa Casa de Pelotas. O proponente do ato é o vereador Rafael Amaral. Hoje vai ser apresentado aqui a história da Santa Casa e o projeto de planejamento estratégico para os próximos anos. Os 2 maiores patrimônios de uma cidade são as pessoas e os hospitais. E a Santa Casa faz parte da nossa vida de Pelotas e da nossa região sul do estado. Será uma grande audiência pública e também muito emocionante, porque vai ser homenageado pessoas que estão lá trabalhando há 40 anos, dedicando as suas vidas a cuidar da vida dos outros. A vereadora Marisa Schwarze protocolou um projeto de lei que visa proibir a contratação pelo município de pessoas condenadas por maus tratos aos animais. Esse projeto ele é muito importante porque ele proíbe a contratação junto à administração pública direta e indireta para quem tenha sido julgado por crime de maus tratos contra os animais. Aqui na nossa cidade tem muitos crimes de maus tratos e as pessoas têm que começar a ser proibida de fazer algumas coisas. E esse é o objetivo do projeto de lei. Proibir a contratação, começando pelos órgãos públicos, né? Proibindo a contratação na administração pública direta e indireta para quem tenha sido julgado por crime de maus tratos, até que a pena seja totalmente cumprida. A gente se baseou no artigo 32 da Lei Federal e também no artigo da Constituição Federal que fala sobre crime de maus tratos aos animais. Uma reunião mensal da Comissão da Saúde vai acontecer amanhã no plenário da Câmara Municipal. O ato proposto pelo presidente da comissão, o vereador Rafael Amaral, tem o objetivo de apresentar relatórios da situação da saúde no município. Confira a fala do parlamentar. É obrigatório a secretária de saúde apresentar os números quadrimestrais à Câmara de Vereadores. Pegamos uma data prevista para ela poder fazer o relatório dela e também apresentar aos vereadores os números. Em cima desses números, nós vamos calcular com os números do início do ano e vamos fazer uma projeção para os próximos 4 meses. Mas o que eu quero é que a secretária me apresente um planejamento estratégico para os próximos 10 anos. Esse é o grande desafio que nós queremos que a nossa comissão faça a secretária apresentar. O nosso Rede Câmara Notícias desta terça-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!